2. Um sólido fundamento. Importa muito pouco o que eu penso sobre o coronavírus ou sobre qualquer outro assunto, aliás. Mas importa para sempre o que Deus pensa. Ele não está em silêncio sobre o que pensa. Dificilmente uma página da Bíblia é irrelevante para esta crise. Sólida e doce. A minha voz é erva. A voz de Deus é granito. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 24 a 25. Jesus disse que a palavra de Deus na Escritura não pode falhar. João 10, 35. O que Deus diz é verdadeiro e justo. Salmos 19, 9. Sua palavra é, portanto, um fundamento sólido para a vida. Estabeleceste para sempre os teus testemunhos. Salmos 119, 152. Ouvir a Deus e crer nele é como construir sua casa sobre uma rocha, e não sobre a areia. Mateus 7, 24. A palavra dele é o tipo de conselho que você deseja seguir. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 28, 29. Seu entendimento não se pode medir. Salmos 147, 5. Quando ele aconselha sobre o coronavírus, seu conselho é firme, inabalável e duradouro. O conselho do Senhor dura para sempre. Salmos 33, 11. Ara. O caminho de Deus é perfeito. 2 Samuel 22, 31. Portanto, suas palavras são doces e preciosas. São mais desejáveis do que ouro. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmos 19, 10. Portanto, nos melhores e piores momentos, as palavras de Deus trazem paz e alegria inabaláveis. Certamente é assim. Oro para que todos que leiam este livro compartilhem da experiência do profeta Jeremias. As tuas palavras enchem o meu coração de júbilo e de alegria. Jeremias 15, 16. E anote isto. A doçura da palavra de Deus não se perde neste momento histórico de providência agridoce. Não se tivermos aprendido o segredo de entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6, 10. Posteriormente, veremos mais de forma mais plena qual é esse segredo. Mas agora, aqui está em uma única frase. O segredo de entristecidos, mas sempre alegres, é saber que a sabedoria que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma sabedoria que sustenta a alma durante esse tempo. De fato, mais do que sustenta, adoça. Adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Como você sabe disso? Portanto, mais urgente ainda é a pergunta: como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Minha resposta curta é que existe uma glória divina que brilha através dela, a qual se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração, como roda dentada e corrente de bicicleta, mão e luva, peixe e água, asas e ar, a peça final de um quebra-cabeça. Diante dessa resposta, posso imaginar alguém dizendo: isso soa meio místico e objetivo. Por que você responderia dessa forma? Porque 50 anos atrás, quando eu estava lutando para saber sobre qual fundamento construiria a minha vida, percebi que os argumentos acadêmicos e históricos em prol da Bíblia não funcionariam para a maior parte do mundo. Por quê? Pois, embora sejam verdadeiros e úteis até certo ponto, eles não podem ser compreendidos por uma criança de 8 anos, por um povoado pré-letrado recém-descoberto em uma selva remota do Pacífico Sul, ou por uma pessoa comum no Ocidente, com pouca educação formal. E, no entanto, parecia-me óbvio que Deus intencionava que essas pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus e crer, sem um salto no escuro. A fé bíblica não é um salto no escuro. A visão bíblica da fé não é um salto no escuro. É assegurada e bem fundamentada. Chama-se fé, não porque não tem fundamento. Chama-se fé porque envolve confiança. Jesus não chamou os crentes de cegos, ele chamou os incrédulos de cegos. Mateus 15, 14. Vendo não veem. Mateus 13, 13. A fé salvadora na palavra de Deus é baseada em ver. Ver de verdade. Ver o quê?
A Bíblia responde assim: Satanás faz tudo o que pode para cegar o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4, NVI. Em outras palavras, existe um tipo de luz espiritual que brilha através do Evangelho, a história bíblica da salvação. Que tipo de luz? É a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso não é mágico, não é místico no sentido de algo aparente, mas que realmente não existe. Jesus Cristo é o tipo de pessoa divina humana cuja glória moral, espiritual e sobrenatural, sua beleza, dignidade e grandeza, brilha através da palavra de Deus. Ela autentica a Escritura como verdadeira. Um molde com o formato de Deus em sua alma. É por isso que digo que há uma glória divina que brilha através das Escrituras, que se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. Dessa maneira, essa glória autentica a verdade e o valor da Bíblia. Sim, acredito que exista um molde com o formato de Deus, um tipo de conhecimento indireto de Deus em toda a alma humana. A Bíblia assim expõe. Falando sobre toda a humanidade, ela diz: o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1:19-21. A Bíblia ensina que esse conhecimento em cada alma torna todos nós responsáveis por ver a glória de Deus na natureza. Da mesma forma, também somos responsáveis por ver a glória de Deus em Jesus através de sua palavra. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmos 19:1. Há uma obrigação de ver os céus e dar graças. Assim também o Filho de Deus revela a glória de Deus. Somos responsáveis por vê-la e adorar. O apóstolo João diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Essa é a glória auto-identificadora que brilha da palavra de Deus e nos dá um fundamento assegurado e bem alicerçado para crer que as Escrituras cristãs são de Deus. Tecnologia versus provar. O modo como conhecemos a glória de Deus nas Escrituras é semelhante ao modo como sabemos que o mel é mel. A ciência e a tecnologia podem dizer que esse frasco contém mel por causa de experimentos químicos. Assim como os estudiosos da Bíblia podem argumentar convincentemente que a Bíblia é historicamente confiável. Mas a maioria das pessoas não é um cientista ou estudioso. Sabemos que algo é mel porque o provamos. Da mesma forma, há uma doçura divina na glória de Deus na mensagem da Bíblia. Toca uma parte de nós a qual sabemos que foi colocada lá por Deus. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca. Salmos 119:103. Provem e vejam que o Senhor é bom. Salmos 34:8. Este é um ver e provar verdadeiros. Não é faz de conta. Vê e prova o que está realmente lá. Sim, para a rocha do nosso conforto. Então, quando Jesus diz a Escritura não pode falhar, João 10:35, e quando o apóstolo Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, e quando o apóstolo Pedro diz que os autores das Escrituras foram movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21, nosso coração diz sim. Nós provamos e vimos. Nós conhecemos. E o conhecimento é bem fundamentado. Não estamos saltando no escuro. Toda a nossa alma ressoa com o brado bíblico. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Salmos 119:160, NTLH. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Salmos 119:89. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 35, nova versão internacional. Quando isso acontece, toda a verdade de Deus nos inunda, mesmo diante do coronavírus. Vem com um conforto incomparável, multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações que me alegram a alma. Salmos 94:19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
Salmos 34, 18 a 19. Ninguém pode consolar nossas almas nesta pandemia da maneira que Deus o pode. Seu conforto é inabalável. É o conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso. E vem da sua palavra, a Bíblia.